Cara, primeiro, para quem não te conhece, quem que é o Rubão? O que que ele já fez aí para as pessoas saberem? Por que eu devolvi esse cara aqui, né? Legal. Cara, eu sempre me apresento, a galera sempre gosta de falar, né? Pô, sou founder, sou não sei quem e tal, e gosto de colocar ali aquele currículo de LinkedIn que impacta, né? Eu sempre gosto de me apresentar como, primeiro, eu sou um atleta frustrado. Por que eu gosto de falar isso? Porque eu sempre tive vontade de ser atleta profissional, era jogador de basquete, fui federado e joguei muito na adolescência. Acabou que, por um pouco de limitação física e de talento, eu não consegui profissionalizar, evidentemente. Fiz medicina porque meu pai era médico, então eu sou médico de formação também, e acabei indo para a área de medicina esportiva. Fiz a minha residência na Unifesp justamente pela minha paixão que eu tinha por esporte. Eu sempre gostei muito, fui jogador de basquete, mas também sempre acompanhei muito esporte de maneira geral, era da atlética, ia nas intermédias da vida, competições. E acabou que, por conta dessa construção dentro da medicina esportiva, de eu ter me achado dentro de um nicho que eu gostava muito de trabalhar, que era com alto rendimento. Fui médico do São Paulo Futebol Clube, das categorias de base, trabalhei na CBB, na Confederação Brasileira de Basquete, então também realizei o sonho de participar de uma convocação da Seleção Brasileira de Basquete, mas como médico. Acabou que isso aí me fez meio que encontrar ali um propósito grande, que culminou na minha primeira empresa, que foi a Olimpo, que existe até hoje, que é o Instituto Olimpo, lá em São Paulo. Inclusive você tem que ir lá conhecer quando você for para lá novamente em São Paulo, você me avisa se dá um pulo lá pra gente tomar um café. Hoje a gente tem 2 unidades e é um business totalmente voltado para resolver problemas de saúde, é um hub de soluções de saúde para atletas amadores. E aí é toda uma temática, uma estrutura específica para atleta amador, e acaba sendo um espaço de conveniência para quem é apaixonado por esporte. Eu acho que uma das coisas que a gente mais gosta de fazer lá é não só entregar a parte técnica de saúde, mas também poder compartilhar experiências de esporte e vivências de esporte que cada um tem, e falar sobre o último jogo que teve, falar sobre futebol, aquela resenha, né, que é muito característica no esporte. Então esse foi o meu primeiro grande empreendimento, que eu continuo até hoje, eu tenho outros sócios também envolvidos. E aí depois surgiu várias outras coisas que a gente pode até desenrolar aqui, né? Surgiu a MCP, que foi a minha segunda empresa, que eu construí com o Vitor, né, que também é patense, que a gente construiu um hub de soluções para o médico que quer começar a empreender no consultório particular. E isso era uma dor muito latente na época, quando a gente abriu em 2021. E aí surgiu outras ideias que a gente tem. Hoje eu tenho também uma empresa de consultoria para grandes clínicas e para produtores digitais também. E uma empresa de ensino de ultrassonografia no esporte. E logo uma pós também em medicina esportiva. Que legal. Aí vão surgindo as coisas ali, né? Empreendedor em série já. Dá uma picada e você... Cara, o que te trouxe para... Vou colocar aqui. E além de ser médico, porque você falou, seu pai era médico. Sim. Eu quase fiz economia. Quando eu tinha 17 para 18 anos ali, naquela fase de prestar a prova para o vestibular, eu prestei economia. E eu passei na FE e passei medicina em outras faculdades. Aí, meu pai, ele sempre me incentivou a fazer medicina, ele nunca forçou nada, né, mas a decisão é sempre nossa no final das contas, mas com 17, 18 anos a gente acha que não tem tanta maturidade assim para escolher uma profissão que vai ser só a sua para sempre. Mas eu sempre gostei muito de macroeconomia, de entender melhor o mundo, entender por que as coisas custam o que custam. Eu sempre fui muito curioso, talvez. E aí eu acabei que sempre tive esse pezinho de curiosidade, de entender como funcionam as coisas. E apesar de ter entrado na medicina e ser muito feliz na medicina, e até hoje ainda... Apesar. Ainda tendo ainda. Acabei que dentro do empreendedorismo na área da saúde, eu consegui exercer mais esse meu lado de analisar números, de aprender a ler um balanço de empresa, de entender um pouco mais sobre valuation, sobre estrutura financeira, sobre modelagem, sobre visão futura, né, de que uma empresa pode se tornar, de modelo de negócio mesmo. Então isso aí é uma coisa que eu curto muito, que eu tenho muito prazer de estudar e viver na prática, e acabou que virou minha vida hoje, né? Hoje eu basicamente cuido das empresas muito do ponto de vista estratégico, assim. E vamos colocar aqui assim,
Porque você puder falar um pouco mais até dessa venda da empresa, desse ponto aí. Talvez tenha alguém que está ouvindo que está nesse ponto. Como que eu faço para vender a minha empresa? Boa. Como que eu construo a empresa para ser vendida? Na verdade, eu não tive uma intenção assim de, vou construir a empresa para vender. Quando eu criei a Olimpo, o Vitor estava paralelamente construindo o Além da Medicina, que era um hub que existiam vários cursos ali dentro, né? De soft skills, basicamente, para ensinar médicos e estudantes de medicina algumas habilidades, e isso eu vejo que a área da saúde como um todo tem essa deficiência, você deve perceber isso nos psicólogos. Algumas habilidades para o profissional que é muito bom tecnicamente, saber se posicionar melhor no mercado, saber vender melhor seu produto, saber impactar um pouquinho mais a experiência do paciente. Então, a Além da Medicina surgiu nesse contexto, a Olimpo surgiu ali num contexto paralelo, mas era um business mais físico, mas tinha acesso às mesmas premissas, né? Por isso que a gente cresceu muito. E aí, em 2021, o Vitor ele me chamou porque ele queria desenvolver um produto específico para médicos. Aí eu entrei como sócio no negócio. Só que já estava meio que o crescimento foi tão rápido do Além da Medicina como um todo, que já estava numa métrica já interessante assim, de crescimento, de gerar valor e de multipersonalização, porque tinha várias caras ali, né? Vários sócios, né? O Bernardo Michael, que eu acabei entrando já num contexto que já estava muito próximo já de ocorrer essa venda, entendeu? E aí eu tinha um modelo diferente do deles, né? De equity ali, de PLR, assim, mas enfim, acabou acontecendo. Peraí, vamos explicar aqui para quem está ouvindo, o que é equity, o que é PLR? De equity é participação mesmo, de fato, quando você tem participação na empresa, e PLR é quando você tem não necessariamente se é sócio, você tem as cotas da empresa, é como se fosse uma pizza. Eu sempre gosto de explicar que é como se fosse uma pizza. Então, quando você tem uma empresa, por que você vai dar um pedaço da pizza para uma outra pessoa? Às vezes não faz sentido. E aí eu costumo dizer, você dá um pedaço de uma pizza para uma outra pessoa, para aquela pessoa que tem um fermento, que vai fazer a pizza crescer, né? Então, se a pessoa tem um fermento, você tem essa leitura e ela tem sinergia com o que já existe ali dentro, faz sentido você dar um pedaço. Então eu entrei um pouco no modelo meio que híbrido ali, sabe? E aí, foi legal porque era um desafio pra mim, nunca tinha empreendido no digital, e aquela coisa de você gravar, sentar na câmera a primeira vez, você sua frio, não sei o quê. Eu sempre fui muito introvertido. Então eu aprendi muito a vender, a ter essa habilidade de gravar, de me comunicar melhor. Eu acho que eu cresci muito nesse período. E também a vender no sentido de, no consultório eu já sabia vender no 1 a 1, mas vender numa live, vender construindo um criativo, construindo uma copy e sendo mais persuasivo. Então acabou que foi uma escola para mim de empreendedorismo digital, esses praticamente 3 anos que eu fiquei no produto. E no fundo, não existe negócio digital, existe negócio. Exato. A mecânica ela é muito parecida, o jeito que a gente faz. As nuances que mudam, né? Porque o negócio digital você tem que se expor um pouco mais, talvez, né? O físico, você fica um pouquinho mais escondido ali, mais atrás da cadeira. Canal de marketing. É diferente um pouquinho, mas assim, foi um baita aprendizado e no final das contas rolou essa venda para a Afya e como já havia essa aproximação, eu fui junto, né? No barco ali e deu certo e a gente teve um período de transição de 2 anos. Então eu fiquei esses 2 anos, acabei de sair e o Vitor continuou tocando lá o produto e o produto está indo muito bem. E para entender um pouco aí, como que é feito isso é legal para o pessoal entender. Eu vou dar um exemplo simples que eu já vi acontecer. A pessoa chegou lá, vou dar um exemplo simples aqui para quem está ouvindo e passando por uma situação, seja de venda, seja de compra. Eu vi o cara chegou e falou assim, meu restaurante dá, não sei o número exato, mas vou dar um exemplo aqui. Dá 50 mil por mês. Beleza, quanto você quer me pagar no meu restaurante? Vou te pagar então 1,5 milhão. Aí o cara compra o restaurante, aí na prática ele está fazendo 15 e ele estava com a expectativa de fazer 50, porque foi prometido aquilo para ele na hora da venda. E aí o papel já está assinado e ele sente que ele foi passado para trás. Como evitar isso? E explica um pouco mais esses 2 anos aí. Sim. Na verdade, assim, eu costumo dizer assim, né? O seu filho, ele é o filho mais bonito para você, sempre vai ser assim, né? Então a empresa é como se fosse um filho seu.
E aí é lógico, quando você vai vender, o pessoal vai começar a colocar os defeitos ali e isso te incomoda, né? Podre. Não, pô, mas veja bem, não é tão bonito assim, tem isso aqui que não tá certo, isso aqui não tá certo e tal, e o cara vai desvalorizando. E aí tem o lado racional da parada e o lado não tão racional da parada. Por que eu digo isso? Porque tem muita empresa que... Existem vários métodos de você calcular o valor de um ativo de uma empresa. E aí, pô, tem uns caras que só fazem isso e que são especializados nisso. E as empresas grandes, elas têm um comitê disso daí, né? Para você avaliar quanto que vale de fato uma empresa. Mas também existe uma questão de, beleza, o presente, esse é o presente. E o futuro? Essa é a parte mais artística do negócio e a parte mais especulativa do negócio. Que aí depende do buy side, que é o cara que está comprando, olhar e falar, não, realmente aqui a gente tem elementos que demonstram que existe um potencial de escalabilidade, a gente consegue fazer uma projeção de curva futura de fluxo de caixa que realmente é impressionante. Então, essa empresa vale o quanto que ela gera hoje de caixa vezes 5, vezes 6, vezes 10, vezes 20. E aí surgem os múltiplos. Só que os múltiplos eles dependem muito do potencial de escalabilidade do modelo de negócio, menos os riscos. Quais são os riscos, né, envolvidos no negócio? Se muito depende a cara de se depende muito da cara de uma pessoa, o risco é aquela pessoa ter algum problema de saúde, ter um problema de saúde mental, às vezes falecer, que pode acontecer. Então, são riscos que vão diminuindo muitas vezes esse múltiplo, ou às vezes não. Às vezes tem outros riscos de... essa empresa, beleza, eles geram muito caixa, só que a barreira de entrada para esse mercado e para executar exatamente o que elas fazem é baixa. Então ela tende a ter um valuation mais baixo, porque daqui a pouco alguém pode vir investir. Às vezes o cara tem mais dinheiro que você, acelerar uma outra empresa e roubar o mercado de você e meio que te sufocar. Então tem várias óticas que você olha para uma empresa quando você vai comprar ou quando você vai vender. E aí eu acho que isso é a parada bonita do negócio, porque... Beleza, você faz contas e você chega num consenso com relação às contas, mas também tem um lado de você entender qual que é a projeção, e aí eu vou além. Não só qual que é a projeção, mas esse modelo de negócio pode fazer muito sentido para você e pode não fazer muito sentido para mim dentro do que eu já tenho aqui de cadeia produtiva, do que eu faço, de quem que são os meus clientes e como que pode acontecer sinergia dentro do meu ecossistema. Então, um exemplo, a BioD recentemente veio para o Brasil, comprou a plataforma onde a Ford fazia carros, se não me engano, lá em Camaçari, na Bahia, né? E a BioD é uma baita empresa, tanto que já deixou no chinelo praticamente a Volvo aqui no Brasil, que até então era líder de veículos elétricos, já estão vendendo muito mais e não tem nem 6 meses de empresa aqui no Brasil. E aí eles estão de olho agora, estão especulando comprar a maior empresa de produtora de lítio do Brasil. Por quê? Para eles faz muito sentido ter esse business, porque já que eles começaram a produzir aqui, eles adquirirem in-house uma solução que eles conseguem verticalizar dentro da cadeia produtiva deles, que faz muito sentido, porque isso daí é a matéria-prima do principal produto deles, que é o veículo elétrico. Então eles vão pegar a bateria, porque é uma fábrica de lítio, e vão reduzir o custo de produção deles em 30%, se eles conseguirem completar essa aquisição, entendeu? 100%. É um investimento bilionário, eu imagino. Mas para essa empresa faz muito sentido. Para uma outra empresa, às vezes não faz. Então, é uma série de coisas que a gente tem que analisar quando a gente vai comprar ou vender empresas, que eu acho que é legal. E também não só para quem eventualmente é empreendedor, né? Mas para quem é investidor também. Para quem investe, às vezes, tanto diretamente, assim como VC, Venture Capital, né? Um fundo que você investe direto na empresa, ou às vezes em empresas de capital aberto na bolsa, que é a maneira mais fácil e com menos barreira de investir, né? Vamos lá. Eu entendo isso tudo que você está falando, mas para deixar o mais simples para o pessoal aqui. O que é um VC? O que é um investimento na bolsa? Aí vamos lá, então. Explica um pouquinho. Então, para facilitar e para a galera também tangibilizar melhor. Lembra de novo da pizza, né? Então, você tem uma pizza e aí, beleza, vamos supor que... A galera é psicóloga, né? Vamos supor que você tem uma empresa que você desenvolve psicologia online e que você contratou 4 colaboradores, porque você começou a criar reputação, você começou a entregar um bom serviço para os pacientes, você começou a indicar e o negócio começou a crescer.
E aí hoje você consegue com esses 4 colaboradores e você somado faturar 100 mil reais por mês e sobra 50 mil reais de caixa para facilitar. Você tem uma margem líquida de 50%. Essa pizza ela tem um tamanho e o tamanho dela é 1.200.000 de faturamento anual. E aí a gente vai falar de uma margem ali de 50%, então 600 mil. Então vamos colocar aí, vai, para ser legal, uns 3 vezes o faturamento líquido, tá? Vai dar 600 mil vezes 3, 1.800.000, 2 milhões. Põe 2 milhões que custa a sua pizza inteira. E aí você tá pensando, pô, como que eu posso construir mais valor e aumentar essa pizza? Nem sempre vai ser você trazer mais psicólogos. Por quê? Porque às vezes o custo para você trazer mais psicólogos diminui a margem. Pode diminuir a sua margem, a complexidade de você manter o time. Daqui a pouco você vai ter que trazer um setor de RH só para cuidar de um monte de gente que você não vai conhecer. Vai ficando mais complicado. Mas se você, por exemplo, trouxer um cara de tecnologia, um cara que tem muita experiência em tecnologia e ele ser o seu CTO, o CTO é um chefe de operação tecnológica, é um cara que manja muito de tecnologia e que vai olhar para sua empresa e vai adicionar a camada de tecnologia para poder massificar a entrega ou automatizar os processos para ter mais eficiência operacional e financeira no final do dia, né? Se você traz um cara de mercado, um cara muito bom, às vezes faz sentido você dar um pedacinho da pizza para ele, 10%, 20%, em troca de um serviço e de um know-how, de uma expertise muito boa. Às vezes esse cara já vai ter empreendido e já ter feito isso em outras empresas. E esse cara vai te ajudar a construir, por exemplo, uma plataforma para você atender digital. E em vez de você atender só a nossa cidade, ele vai construir uma plataforma que tenha usabilidade, que gere um impacto de capilaridade maior no Brasil, um impacto de você atingir um outro patamar de marca, você vai ter uma visualização maior da sua marca, mais impressões e aumentar o nível de consideração geral, assim, tanto de profissionais de saúde quanto de pacientes. Então, muitas vezes, se esse cara ele consegue executar esse projeto com sucesso, ele fez a pizza crescer, entendeu? E aí, isso daí sai de 2 para, sei lá, às vezes até o múltiplo aumenta. Em vez de ser 3, sem você aumentar o faturamento, o múltiplo aumenta. Em vez de ser 3, vai para 5, 6, 7 de múltiplo. Porque geralmente para essa tecnologia tem múltiplo maior. E aí isso é muito bom. Então justifica, né, você ficar com um pedacinho da pizza para um cara que realmente faz o negócio crescer. E aí é sempre aquela pergunta que eu faço para os empreendedores, para a galera que a gente tem contato. Você prefere ter um pedaço pequeno da montanha ou um pedaço grande da lombada? Ou se você estiver sozinho, você prefere ficar com a lombada inteira ou você ter um pedaço pequeno da montanha?